Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aula, onde hoje eu vou dividir com você 3 aprendizados que eu tive para poder ter um estúdio de Pilates lucrativo. Então, fique aqui comigo até o final se você é instrutor de Pilates, profissional de Pilates que tem interesse nesse assunto de gestão, administração, quer mudar aí as rotinas administrativas e financeiras dentro do seu estúdio para fazer o dinheiro sobrar, para ter lucro trabalhando com Pilates. Basta você organizar, ter um passo a passo, seguir um método que você também chega lá. E eu vou compartilhar aqui com você hoje 3 aprendizados super importantes que vão mudar aí essa chavinha aí na sua mente e vão fazer o seu estúdio de Pilates aí partir rumo ao lucro, a ter resultado financeiro trabalhando com Pilates, que é o que você gosta. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sabrine Magalhães, sou fisioterapeuta. Venho aqui nas redes sociais há um ano compartilhando, dividindo conteúdos simples, descomplicados sobre gestão, sobre administração dos nossos estúdios, como atrair mais pessoas para o nosso estúdio, como captar mais clientes para a nossa agenda, como fidelizar, como organizar esses processos administrativos para a gente poder realmente ter um negócio lucrativo e conseguir trabalhar com Pilates aí, levando bem-estar, saúde a tantas pessoas que estão precisando aí, principalmente após esse período aí de pandemia que a gente passou ano passado e ainda está passando esse ano. Então, se você está assistindo aqui no ao vivo, parabéns por priorizar. Toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui ao vivo compartilhando assuntos de seu interesse. E para você que está assistindo aí no gravado também, deixa aqui embaixo dessa live aula qual é o seu desafio, qual é a sua maior dificuldade aí dentro do estúdio hoje para que eu possa te ajudar. Ou me chama aqui no direct quando terminar essa live e coloca lá qual é a sua maior dificuldade, o que você hoje tem dúvida dentro da sua gestão, o que você está querendo implementar e não consegue, o que você não sabe, que eu vou ter o prazer de te ajudar, assim como eu ajudo a vários colegas aqui, fisioterapeutas e profissionais de educação física que estão nesse ramo aí de Pilates. Então, hoje eu vou compartilhar aí esses 3 aprendizados com você que me fizeram olhar para o estúdio de Pilates de forma diferente e me fizeram ter lucro, né? Ter uma gestão lucrativa, trabalhando com o que eu gosto e com o que eu acredito que é o método Pilates. É a gente viver do Pilates, é a gente fazer o dinheiro sobrar dentro do nosso estúdio, é a gente conseguir multiplicar, investir o nosso dinheiro para poder realizar nossos sonhos aí e ter a tão sonhada tranquilidade financeira, ter um emprego digno, ter um salário ao nosso valor, à nossa altura, trabalhando com Pilates. Então, eu já vou começar aqui dividindo com você esses 3 aprendizados. Mas eu queria te falar que eu também já fui assim como você. Lá atrás, quando eu abri o meu estúdio, há 15 anos atrás eu tenho de formada, abri o meu estúdio há 6 anos. Então, quando eu saí da faculdade, lá atrás, há 15 anos atrás, eu também não sabia que eu queria abrir o meu estúdio, eu não sabia o que eu precisava aprender. A faculdade não nos dá essa base, né? Então, há 6 anos atrás, quando eu abri o meu negócio, quando eu resolvi sair de uma grande multinacional, onde eu trabalhei por 6 anos como fisioterapeuta do trabalho, eu queria empreender, eu queria levar o meu serviço de Pilates a mais pessoas, eu queria ajudar a mais pessoas com promoção de saúde, qualidade de vida. Então, quando eu caí no mercado de trabalho, assim como você também, eu não sabia, né, nem da metade das coisas que hoje eu sei. Então, é comum a gente sair da faculdade sem essa bagagem, sem esse conhecimento. É comum a gente abrir o nosso negócio, nossa clínica, nosso consultório, nosso estúdio sem esse conhecimento também. A gente tem uma parte do conhecimento que a gente aprende, né, na nossa universidade, que é o conhecimento técnico, que é a habilidade de trabalhar com Pilates, de elaborar sequências de aulas, de aplicar exercícios corretamente para os nossos clientes, mas a parte de técnicas de vendas, organização de empresa, a parte toda administrativa e financeira para você gerir um estúdio, você não sabe. E muitos colegas, às vezes, vão buscar em Sebrae, né? Vão buscar em cursinhos na internet
Só que esses cursos eles são válidos, mas eles não são eficientes para nós, porque eles não abordam de fato a área da saúde, eles não abrangem o profissional de Pilates em específico. Então, fica muita lacuna, né, nessa parte de administração. Então, talvez você tenha o conhecimento básico para você gerir o seu estúdio, mas talvez você precise de mais conhecimento. Você precise de conhecimentos que sejam aplicáveis. Ou seja, aprendeu hoje, amanhã você aplica e aí continua praticando e fazendo a rodinha girar. Você adquire conhecimento, você aplica e aí você repete, e aí você erra, corrige, adquire mais conhecimento, aplica e vai só crescendo. É assim que acontece uma gestão, mas você precisa de conhecimento. Então, procure estar perto de pessoas que já trilharam esse caminho. Busque mentores, busque pessoas que já tiveram o mesmo problema que você, já passaram pela mesma situação que você. E eu acredito que se você está aqui hoje assistindo essa live, assistindo essa aula, você está em busca de crescimento profissional, você está em busca de uma melhoria dentro do seu estúdio de Pilates. Você quer mudar a sua situação atual, né? Você quer organizar a sua gestão, fazer o dinheiro sobrar, faturar mais dentro do seu estúdio. Dentro do meu método, eu te levo até os 10k de faturamento. Eu falo que é uma receita. Se você aprender, colocar em prática e repetir, você só tende a multiplicar o seu faturamento dentro do seu estúdio. Então, com conhecimento, você consegue mudar a sua situação atual aí. E hoje eu vou dividir com você esses 3 aprendizados que eu tive lá atrás, quando eu abri, e que são super importantes para que talvez agora você aprenda e mude, né, as suas rotinas aí dentro do seu estúdio. E o primeiro aprendizado é você ter processos. Você, profissional de Pilates, precisa ter processos dentro do seu estúdio. E quando eu falo de processos, eu falo de você realizar com um cliente a mesma coisa que você realizar com 10, realizar com 50, com 100 clientes. É você ter um passo a passo, desde aquele primeiro momento que aquele cliente seu chega até você, né, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp, ou seja pelo presencial lá no estúdio, até a matrícula dele, a fidelização, o pagamento dele entrar na sua conta. Então, você precisa ter processos. Esse é o primeiro aprendizado. Lá atrás, eu não tinha processos. Eu fazia com aquele cliente, aí no dia seguinte eu já fazia diferente com o outro, eu esquecia a etapa anterior que eu tinha feito. O que eu ia fazer primeiro com aquele cliente quando aquele cliente chegasse? Então, além disso, tornar uma bagunça ali no administrativo, é você não ter registro, é você não ter dados dos seus clientes, para depois você usar isso lá na frente, numa outra campanha, ou num remarketing, né? Caso esse cliente seu não se matricule, é você ter os dados dele para depois você oferecer outros serviços a ele futuramente. Então, além de você não ter todos esses registros e ter essa bagunça ali, isso te causa perda de tempo, isso te causa perda de energia. Quando você tem processos, quando você tem um passo a passo, você sabe o que fazer, as coisas ficam mais ágeis, ficam mais rápidas. Você perde menos tempo, menos energia, menos dinheiro e pode captar mais aquele cliente ali, você pode pescar mais aquele cliente, porque você vai ter processos para oferecer o seu serviço com ele. Dentro do meu método, eu uso essa estrela, eu uso a estrela de 5 pontas, que é a estrela onde eu utilizo a gestão lá dentro do meu estúdio. Nessa primeira ponta aqui da estrela, tá o processo de captação. E que processo é esse? É o processo que você precisa saber como atrair mais clientes para o seu estúdio. Então, quais são as etapas, quais são os processos que o seu estúdio precisa fazer para captar mais clientes, para atrair mais pessoas para o seu estúdio, né? Então, você passa por uma série de etapas. Tem ali quantas postagens você deve fazer por semana, quais são as postagens que você deve fazer, o que você deve abordar em cada postagem, qual é a quantidade de stories suficientes para você fazer por dia, como que você vai fazer esses stories, porque, né, é mais uma coisa para você fazer no seu dia? Não, é fácil, é simples, é só você ter o passo a passo. Então, existem
técnicas e etapas e processos para você captar mais pessoas para você, ou seja, chamar a atenção de mais pessoas, mostrar que o seu estúdio é diferente, mostrar que o seu trabalho é diferente, mostrar que o Pilates na sua cidade, no seu bairro, na sua região, ele é diferente dos outros estúdios. É isso que você precisa alarmar dentro da cabeça daquela pessoa que está ali visitando o seu perfil ou passeando ali pelas redes sociais e encontra um post diferenciado seu. Então, existem técnicas para esse processo aqui, ó, dessa primeira pontinha, que é a pontinha de captação. A segunda pontinha da estrela dentro do método nosso é a pontinha do funil, é a pontinha de você ter realmente processos. Então, uma vez esse cliente seu ele foi captado por você, esse possível cliente, esse visitante, você conseguiu atrair a atenção dele, você vai jogar ele para um funil. Ele vai passar por processos até ele chegar dentro do seu estúdio e vivenciar. Ou seja, experimentar uma sessão, experimentar um atendimento seu. Então, aqui nessa segunda pontinha, tem processos que você precisa ter com aquele cliente. Como é que é a sua abordagem? Uma vez que você chamou a atenção dele e ele já fez contato com você, qual é o processo seu de abordagem com ele? Você envia alguma coisa para ele para tangibilizar o serviço? Você, por exemplo, tem posts de boas-vindas para você dar para ele, né? Quando você envia ali na conversa do WhatsApp, qual é o processo que você tem com ele até ele chegar até você? Até ele chegar até dentro do seu estúdio. Você tem esses processos? Então, é importante você definir esses processos. Isso foi um grande aprendizado para mim dentro dessa estrela aqui que eu uso no meu método. Essa terceira pontinha aqui é a pontinha das rotinas. Ou seja, você já chamou a atenção daquele cliente, você já captou a atenção daquela pessoa, você já passou pelo funil e aí você tem uma rotina com ele, ou seja, ele preenche alguma ficha com você, ele tem alguma ficha de cadastro, alguma ficha de avaliação, ele leva alguma coisa para casa, algum folheto, algum folder, quando ele chega lá depois da sua sessão, por exemplo. Como é a sua rotina de dar o preço para ele? Ele leva para casa esse preço para analisar? Você tem alguma tabela? Coloque isso tudo em forma de processos. Esse cliente ele passou por essa pontinha aqui, você atraiu através dos processos. Você aqui passou pelo funil lá dentro do seu estúdio, tem processos que ele precisa passar lá até chegar a deitar na sua cama lá do Cadillac, como eu brinco com os meus alunos. Depois você passou pelas rotinas, né? Ele tem rotinas a passar lá dentro do seu estúdio, e aí você chega na quarta pontinha da estrela da sua gestão, que é a fidelização. E aí você já conseguiu matricular esse aluno, aí você já conseguiu conquistar a confiança daquele aluno, já mostrou o valor do seu trabalho, já mostrou a sua autoridade enquanto profissional, é você quem vai cuidar da saúde dele, e aí você vai precisar de fidelização. E aí você tem processos para isso. Existem técnicas de fidelização, existem ações de fidelização, eventos de fidelização, e não necessariamente são eventos custosos, não necessariamente são ações que vão interferir no seu caixa financeiro, né, na sua etapa financeira aí dentro do seu estúdio. Basta você ter o conhecimento e usar essa técnica aqui da fidelização de forma correta. Então esse foi um grande aprendizado também para mim. Eu tô no primeiro aprendizado, vou te falar aqui hoje 3 aprendizados. O primeiro aprendizado foi eu ter esses processos aqui e que eu organizei em forma de 5 pontas da estrela. E a quinta ponta, não menos importante, depois de você captar, ter processos com ele, ter rotinas dentro do seu estúdio com ele, fidelizar esse cliente, é você tomar conta do financeiro desse cliente, o financeiro do estúdio, né? Como vai ser a forma de pagamento, como vai ser o controle de pagamento, como vai ser a renovação desse plano dele. Esse plano dele é mensal, é trimestral, é semestral, é anual, é um plano longo. Você aprendeu a fazer planos longos, então tudo isso é importante e é um grande aprendizado que eu tive para poder ter o meu estúdio lucrativo. Então hoje, aquele primeiro cliente que chega lá na pontinha lá da minha estrela, ele passa por todos esses processos e eu gero uma etapa
contínua. Eu vou repetindo isso com os mesmos clientes e isso vai tornando o meu estúdio um estúdio de sucesso, um estúdio onde eu consiga... O que eu chamo de estúdio de sucesso? É você ter um número bom de clientes dentro do seu estúdio para você garantir o faturamento daquele negócio, né? Garantir as portas abertas daquele negócio. Ou seja, o estúdio ele tem que se bancar, ele tem que te bancar enquanto profissional e ele tem que deixar o dinheiro sobrar para investir, para multiplicar o dinheiro do estúdio. Isso é ter um estúdio de sucesso. E com esse sucesso todo, você consegue abranger a mais pessoas. Ou seja, você consegue ajudar a mais pessoas com o seu serviço de Pilates. Você consegue acolher mais pessoas, ampliar as suas condições de aula, ampliar as suas instalações dentro do seu estúdio. Para quê? Para você atender a mais pessoas. As pessoas, elas estão doentes. As pessoas, elas estão adoecidas nesse período de pandemia e pós-pandemia. Então, elas estão querendo se cuidar. Cabe a você, profissional de Pilates, garantir um bom serviço de Pilates, garantir que o seu estúdio de Pilates esteja faturando bem, esteja com uma gestão organizada, para você oferecer boas condições de tratamento, de atendimento para aquelas pessoas que estiverem chegando até você. Então, não é motivo nenhum de vergonha falar que você quer sim que o seu estúdio tenha lucro, que o seu estúdio tenha um aumento de faturamento. Por quê? Porque com isso você vai conseguir manter o seu estúdio vivo, o seu estúdio rodando, o seu estúdio aberto, né? E com boas condições para atingir a mais pessoas, para atender a mais pessoas. Imagina se você tem um estúdio hoje com 100% de agenda cheia, né, atendendo a muitas pessoas e com organização administrativa e financeira você consiga ampliar a sua agenda com técnicas, com estratégias que eu posso te ensinar, inclusive. Então, é só você olhar para a sua gestão, é você ter um método, é você ter um passo a passo. E esse foi o primeiro aprendizado. E é o primeiro aprendizado que eu quero dividir aqui com você. É você entender de processos, é você ter processos dentro do seu estúdio. E eu já vou falar aqui o segundo aprendizado de hoje. É você, profissional de Pilates, ele precisa entender de técnicas de venda. Né? Ele não tem que só entender de aplicar o método Pilates, ele precisa vender o Pilates. Você precisa entender sobre técnica de vendas. E técnicas de vendas, gente, é um mecanismo de negociação, é você saber de diálogo, é você saber de abordagem, é você saber se comunicar através de técnica. Você precisa entender, por exemplo, as necessidades daquele cliente, daquela pessoa que está chegando até você. Você precisa entender quais são as vantagens que o seu serviço de Pilates oferece a essa pessoa. O que o Pilates vai mudar na vida dessa pessoa. Você precisa entender, por exemplo, qual é o nível de urgência que aquela pessoa está procurando você ou está procurando o seu estúdio. Tudo isso são fatores que na hora da venda vão ser, assim, diretamente impactados. Então, são coisas que você colhe através da fala daquele cliente. Isso é técnica. Essas coisas que você colhe, elas vão mudar diretamente a sua forma de comunicação, a sua forma de abordagem, como que você vai gerar valor, né, do seu serviço para ele. Então, isso é técnica. Você precisa aprender sobre técnica. E esse é o segundo aprendizado que eu tive. Eu tive que buscar conhecimentos, eu tive que aprender a vender o meu serviço de Pilates. Porque a gente que é da área de saúde, a gente não sabe vender. A gente quer ajudar o paciente, quer ajudar o cliente, mas você tem que vender, é o seu serviço, é o seu trabalho. O seu estúdio ele precisa ter lucro, lembra disso. Então, o segundo aprendizado para você, gestor de estúdio, é você aprender técnicas de vendas. E aqui eu vou te falar duas técnicas de vendas. A primeira técnica de vendas é você, no formato online, é o que eu chamo dentro do meu curso de a técnica dos 3 R's. É você gerar
o R do relacionamento, o R do resultado e o R da regularidade. Isso é uma técnica. Se você mostrar resultados na rede social, se você se relacionar corretamente com os seus clientes, com os seus visitantes, com os seus seguidores, e se você tiver regularidade para isso, você vai conseguir atrair as pessoas certas para o seu estúdio e você vai conseguir ganhar mais clientes para a sua agenda. Você precisa de um método, você precisa de um passo a passo. E essa técnica dos 3 R's é uma técnica infalível, mas você tem que aprender a gerar resultados, você tem que aprender a se relacionar da forma correta e você tem que ter regularidade, constância, fazer aquilo até dar certo. Se você se prontificou a fazer aquilo uma vez ao dia, coloque na sua agenda e faça. Se você não der conta de fazer uma vez ao dia, faça segunda, quarta e sexta. Se comprometa e cumpra. E se você não consegue fazer 3 vezes na semana, se você não está priorizando isso, você coloque lá uma vez na semana ou 2 vezes na semana. Mas se comprometa, priorize. Isso é você olhar para a gestão do seu estúdio, isso é você atrair mais pessoas para o seu negócio, captar mais clientes, aumentar o seu faturamento e fazer o seu estúdio girar, viver de Pilates, que é o que tanto você quer. Então se comprometa. O segundo aprendizado é esse, é você estudar sobre técnica de vendas. E a técnica dos 3 R's é uma técnica poderosa. Dentro do meu método eu explico ela detalhadamente. Vou falar um pouquinho mais aqui no final aqui sobre como você ter acesso aí ao método. E a segunda técnica que eu quero aqui compartilhar com você hoje, que é um aprendizado grande também para você, gestor de estúdio, é a técnica presencial, que é você recepcionar esse seu cliente, que é você acolher esse seu cliente, saber acolher, que é você se apresentar a ele da forma correta, que é você ouvir essa pessoa, ser sempre sorridente. Isso tudo é técnica. É você se colocar no lugar dele. E tem uma técnica bacana para isso, né? Quando você vai receber aquele visitante, que é a técnica do espelhamento. Que técnica é essa? Essa técnica ajuda a vender o seu serviço de Pilates. É a técnica de você se espelhar no cliente, ou seja, se aquela pessoa está chegando até você procurando por Pilates, ela fala manso, ela fala calmo, fale também. Entre na dela, se espelhe naquela pessoa que está chegando até você e não ao contrário. Se aquela pessoa está chegando falando alto, é uma pessoa muito verborrágica, ela se comunica com gestos, e se você falar manso, falar devagar, ela não vai se conectar com você, ela não vai nem ouvir o que você tem para oferecer para ela. E o mesmo acontece ao contrário. Se aquela pessoa chega manso para você falando baixo, toda educada, e você já chega falando alto, batendo palma, você vai repelir essa pessoa do seu estúdio. Então, use a técnica do espelhamento quando você for realizar a venda, quando você for fazer o primeiro contato com aquele seu cliente, né, com aquele seu futuro cliente, com aquele visitante que está chegando ali pela primeira vez até você. Então, a técnica do presencial, ela engloba todos esses pontos. É você receber bem esse cliente, é você acolher, ouvir, se apresentar a ele, ter tempo para ele. Se coloque ali 100% presente para ouvir o que ele quer falar. Ele quer falar. Deixa ele falar. Escute. Acolha essa pessoa. Seja ético. Não fale de outros colegas. Mesmo que ele chegue até você falando de outros profissionais, ele pode ter vindo de outros estúdios. Ele já pode ter um histórico de Pilates e ele vai querer te contar. Mas seja ético com o seu colega que tratou ele anteriormente. Isso é, logo de imediato, uma boa conexão, você mostra autoridade. Gere valor ao seu serviço de Pilates, mostre diferencial, mostre que ali é diferente do outro estúdio da onde ele veio. Liste aí agora, faça esse exercício, profissional de Pilates. Liste aí, coloque uma relação aí na sua parede de quais são os valores que você tem e estúdio nenhum mais tem. Por que o seu estúdio é único? Faça essa relação. Quando esse cliente seu chegar, essa pessoa chegar até você, mostre essa relação para ela. Claro que você não vai ali mostrar, né, aquilo na parede, mas aquilo já vai estar na sua mente. Então faça esse exercício agora. Liste quais são os valores, o que o seu estúdio tem e que estúdio nenhum mais tem.
Por que que é só lá que aquele seu cliente vai encontrar isso? Então use isso na técnica de venda, no seu primeiro atendimento. Seja diferente. E, por último, e não menos importante, colha dados dele. Mesmo que ele não queira ali se matricular, pegue ali as informações principais, quais são as queixas, o que que ele veio procurar, o que que ele está precisando naquele momento. Colha isso, coloque isso num banco de dados. Isso vai servir de conteúdo para você levar para as redes sociais. Isso vai servir para depois você pesquisar qual é a sua maior procura, o que que as pessoas estão procurando mais. Então, use todas essas informações para você vender mais o seu serviço e você futuramente usar isso, né, para vender lá na frente. Então esse é o segundo aprendizado, é você entender sobre técnicas de vendas. Eu poderia ficar aqui te passando ótimas técnicas, excelentes ferramentas de vendas que eu aprendi, várias ações que você pode implementar aí como venda do seu estúdio de Pilates. Mas aqui nessa uma hora não seria o suficiente. Então, essas são as duas técnicas que eu quis apresentar para você aqui, a técnica dos 3 R's e a técnica do presencial, a técnica do espelhamento. Use isso aí e você vai ver que tudo vai mudar aí dentro do seu estúdio, principalmente nesse primeiro contato, nessa primeira venda. Então esse foi o segundo aprendizado, é você estudar sobre técnicas de vendas. E se você não sabe, procure quem sabe, procure um mentor, procure alguém para te ensinar, porque existe a possibilidade de você aprender. E se você aprender, você vai mudar de nível, você sobe um degrau. Basta você ter conhecimento, como eu falei anteriormente. Tem muitas coisas que você nem sabe que não sabe. Isso é muito louco. O terceiro aprendizado que eu quero dividir aqui com você, para você ter aí um estúdio lucrativo, uma gestão lucrativa. Um terceiro aprendizado é você seguir um método. É você ser único dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro da sua região. É você ter um estúdio de Pilates que siga um método, que siga um passo a passo. Não é o passo a passo do colega da esquina, não é o mesmo método que o Pilates do outro prédio. É o seu método, é a forma que você trabalha. Como eu falei, dentro do meu estúdio, eu sigo esse método, que é o método da estrela. Ainda temos outras pontinhas aqui da estrela que formam uma mandala. Dentro do meu método eu chamo de mandala star, porque é uma estrela. E cada pontinho dessa estrela e cada pontinha dessa mandala que nasce aqui, já viu uma mandala? Uma mandala é uma estrela onde tem várias pontas que vão se comunicando. Cada pontinha dessa é um ponto da minha gestão que torna o meu estúdio único, que torna o meu estúdio diferente na minha região, na minha cidade. Isso torna atrativo para aquela pessoa que tem um monte de estúdio para ela pesquisar. E ela vai falar, nossa, aquele estúdio lá é diferente. Eu não sei falar o que ele é diferente, mas ele tem alguma coisa diferente que me chama a atenção. E a última coisa que ela vai querer saber é o preço. Porque ela quer saber o que de diferente tem naquele estúdio. Por que naquele estúdio faz assim e aqui não faz? Por que lá tem resultado assim e aqui eu não estou vendo resultado? Por que lá o atendimento é dessa forma e aqui não é? Por que lá naquele estúdio as pessoas são felizes, e aqui não são? Aqui é tudo obrigado, aqui eu faço pilates obrigada, arrastada. Tá vendo? Você precisa de um método, você precisa de um passo a passo e esse é o terceiro aprendizado. Enquanto eu não tive um método dentro do meu estúdio, enquanto eu não determinei que o meu estúdio seria diferente da minha cidade, eu não alavanquei, eu não mudei. Eu era um estúdio mais um no meu bairro. Só na minha rua, quando eu abri, tinham 9 estúdios. Hoje tem 6 estúdios na minha rua. E olha que eu moro numa cidade pequena, eu moro em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Então, só na minha rua tem 6 estúdios. Imagina se eu não sou um estúdio diferente. Eu sou mais um no meio de uma multidão. Então, hoje, o meu estúdio, ele não se compara com outros. Eu estou falando que ele é melhor? Não, eu estou falando que ele é diferente.
Então, eu posso cobrar o preço que eu quiser sem me preocupar com o vizinho. Eu não sei quanto que o estúdio da esquina, juro pra vocês, tem um estúdio na minha esquina, quem me conhece, inclusive se você conhece o estúdio, coloca aqui embaixo se eu tô falando verdade ou não. Tem um estúdio na minha esquina, na minha esquina, é uma clínica. É uma clínica onde tem área de estética, onde tem até salão junto, salão de beleza, tem fisioterapia e tem um estúdio de pilates lá dentro. E eu não sei quanto eles cobram, porque eu não sei quais são os valores que eles imprimem lá dentro. Eu não sei quais são os diferenciais deles que eles imprimem e empacotam no preço deles. Agora, eu sei que o preço que eu cobro tá tudo englobado ali, o meu método, o meu valor, a minha forma de atendimento, a minha forma de abordagem, a minha forma de entregar resultado para o cliente. Isso tudo está empacotado, embalado num laço vermelho que se chama preço. Então, enquanto você não tiver um método dentro do seu estúdio, um passo a passo para tornar o seu estúdio diferente dos demais, você não vai poder cobrar um preço que você acha que seja justo. Então tenha um método, tenha um diferencial dentro do seu estúdio de pilates para você poder cobrar o preço que você quiser. Então, esse foi o tema da live de hoje. Antes de eu terminar, eu vou revisar aqui com você quais são os 3 aprendizados que eu tive para poder ter um estúdio de pilates lucrativo e uma gestão de sucesso aqui na minha cidade trabalhando com pilates. O primeiro aprendizado foi, até anotei aqui para eu não esquecer. O primeiro aprendizado foi você ter processos. E eu mostrei a estrela, onde eu sigo todas essas pontas com os processos dentro do meu estúdio. É a estrela Star, é a mandala Star que eu uso no meu método. Eu implementei processos dentro do meu estúdio e isso tornou ele um estúdio de sucesso, onde eu repito esse processo com 1, com 10, com 100 clientes que aparecerem. O segundo aprendizado foi você saber vender. Foi você, enquanto profissional de pilates, ter técnicas de vendas. E eu te mostrei 2 técnicas de vendas. A técnica dos 3 R's e a técnica do espelhamento no seu atendimento presencial. Isso é super importante. Então, se você não sabe sobre técnicas de vendas, busque quem possa te ensinar. Busque um mentor, porque você precisa saber vender o seu serviço de pilates para poder encher a sua agenda, captar mais clientes, aumentar o seu faturamento e ter um estúdio lucrativo. E o terceiro aprendizado que eu quis dividir aqui com você é você ter um método, é você tornar o seu estúdio de pilates diferente, é você ser único aí na sua cidade, na sua região. Então, busque um método. Então, esses foram os 3 aprendizados que eu quis dividir aqui com você e quero parabenizar por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui comigo é porque você tem interesse em faturar mais, em ganhar dinheiro com pilates, em organizar a gestão aí do seu estúdio. Deixa aqui embaixo dessa live o que você aprendeu, o que a partir de amanhã você vai mudar aí dentro do seu estúdio e qual é o seu maior desafio hoje, por que você não está conseguindo ver lucro trabalhando com pilates. E alguns avisos antes de eu terminar. Nesse mês de outubro, de 18 a 22, eu vou fazer uma semana gratuita, semana do Estúdio de Pilates 10K. Eu vou dividir com você conhecimento e segredo para você faturar R$10.000 por mês. Então, é uma semana gratuita, se comprometa. Já já a gente vai colocar os avisos aqui. Mas começa dia 18 de outubro e vai até o dia 22, de segunda a sexta. Outro aviso é que toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui para tirar suas dúvidas. Então vocês que estão entrando aqui, ó, deixa aí sua dúvida, seu comentário, coloca lá no direct que eu vou te ajudar. E se você chegou até aqui, coloca um print, tira um print aí, ó, e coloca lá nos seus stories e me marca para eu saber quem é você. Eu vou olhar lá o seu perfil, vou te chamar lá no direct e vou conversar com você também. Então printa aí, ó. 3, 2, 1... Aí eu quero que você coloque lá nos seus stories. Mostra para os seus clientes que você está estudando. Mostra diferencial para eles, tá bom? E eu te vejo na próxima live aula. Tchau, tchau.